continuando, as pessoas que não se esforçam por preservar os ideais de enobrecimento perdem as batalhas da evolução antes mesmo de iniciá-las, perturbando a marcha do progresso geral. Afirma-se muito com justificativa para não se esforçar que não se logra manter o nível do ideal necessário. No entanto, a execução dos hábitos viciosos dá-se mediante esforços que se incorporam no cotidiano como fenômeno natural. A libertação deles somente é possível através do investimento de energias que se lhes opõem. Não raro, os indivíduos, em razão do prazer que experimentam na vivência viciosa, sacrificam-se aplicando todos os valores imagináveis a fim de continuarem com as sensações a que se escravizam. Quando se lhes propõe, no entanto, a mudança para as emoções duradouras, negam-se ao esforço por acomodação ao que já fruem, mesmo que lhes seja desgastante. Ninguém vive sem esforço. Ultrapassados os limites dos fenômenos automáticos, a vida exige o empenho da vontade, a aplicação e direcionamento das energias. Quem se esforça em um sentido, realiza-o também em outro, se quiser. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia felicidade real, duradoura, sem aflições dos prazeres fugidios que necessitam de repartir sem cessar, não lhes aplacando a sede, antes aumentando-a perturbadoramente. No esforço bem dirigido, as energias se retemperam e as motivações, por serem elevadas, mais atraem a novos tentames, que se sobrepõem aos limites e desgastes dos sofrimentos. A mente, colocada em áreas nobres, anestesia as sensações dos desejos e das enfermidades, emulando na conquista da harmonia que se alcança mediante o esforço retamente aplicado. Das pequenas e constantes tentativas de agir corretamente se desenvolvem as forças que serão canalizadas para os grandes cometimentos, mesmo que desconhecidos das demais pessoas. A constante renovação moral e todo o trabalho de alterar a estrutura do comportamento exigem o reto esforço que leva ao êxito. De natureza íntima, decorrem do crer nas metas a alcançar, do valor que possuem, a fim de querer com afinco, de modo a envidar a capacidade de ação, sem o que o tentame malogra. Esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande e direcione. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços, debatendo nas cenas malhas de dores perfeitamente indispensáveis. Por um processo natural de afinidade, sintoniza com as doenças,
abrindo brechas nas próprias existências para a instalação de males e perturbações afligentes. O bombardeio constante contra os sutis mecanismos da emoção e da aparelhagem orgânica termina por desarticular-lhe o equilíbrio, produzindo desajustamento que facilita a penetração dos agentes degeneradores. A ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicofísico, impulsionando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Acrescente-se a esse quadro a interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas. Os raios mentais direcionados em um outro sentido facultam sintonia com entidades de teor vibratório correspondente. Então, veja bem, pensar-se no bem. Pensar-se no bem. Consequentemente, você vai sintonizar com esferas superiores do bem. Não é, pois, de surpreendente o atual surto epidêmico de obsessões, que decorre da afinidade mental e moral existente entre os homens aturdidos e os espíritos infelizes, com os quais os primeiros mantêm convivência ideologicamente. Ideoplastias enfermiças, formas de pensamento extravagantes e doentias terminam por criar uma psicosfera viciosa que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades, sendo que estas últimas diagnose difícil pela medicina convencional e cuja terapia terá que partir do próprio paciente, por meio de uma radical mudança de comportamento mental e moral, a fim de desatrelar-se das vibrações que o envolvem. Isso aqui é importante que a gente faça aqui um parêntese. Só vai conseguir verdadeiramente a pessoa se libertar destas tramas se a pessoa, por sua vez, acabar mudando o padrão vibratório. Para mudar o padrão vibratório, ele tem que mudar o seu pensamento, mudar a sua atitude. Ele tem que fazer com que exista na sua pessoa uma coerência entre pensar, entre falar, entre agir. Se uma das partes estiver em dissonância, se o que ele pensa não é a mesma coisa que ele fala, gera um conflito. Isso não é incomum. Em hipótese alguma, isso não é incomum. Eu encontrei, caro amigo, que certa feita ele se surpreendeu me dizendo: Fran, eu não acredito que você consiga manter correta e diretamente estas suas ideias. E quais seriam essas ideias? As ideias que a doutrina espírita traz para você. Mas ela não traz para mim, ela traz para todos os espíritas. Ele falou: não, eu sei, mas o espírita, de um modo geral, parece que ele gosta de um sofrimento, ele gosta de uma amargura. Eu falei: em hipótese alguma. O espírita, de um modo geral, é uma pessoa feliz, uma pessoa contente, uma pessoa expansiva, não é uma pessoa depressiva, entende? Ele está simplesmente fazendo com que aquilo que ele está ruminando, aquilo que ele está trabalhando a sua mente,
seja uma ação coerente na sua vida. Eu estaria vivendo do jeito que você está falando se eu fizesse o contrário. Como assim? Se eu estivesse manifestando como você me conhece, se eu estivesse me manifestando contrário àquilo que eu professo, aí estaria sendo uma pessoa incoerente. E se eu for uma pessoa incoerente, eu vou estar ocasionando sofrimento para mim. Não vou conseguir, em hipótese alguma, continuar no caminho em que eu me encontro. Eu tenho que mudar. E eu não quero mudar. Ah, você não quer mudar? Eu falei, não, espera um pouquinho. Eu não quero mudar do caminho que eu me encontro. Que o caminho que eu me encontro é um caminho de alegria. É um caminho de felicidade, é um caminho do bem, não é? É um caminho da coerência. Eu procuro ao máximo fazer tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu ajo, estejam em concordância. Do contrário, eu desenvolvo sofrimento para mim. Voltar para encerrar.